convidar, então, o Bruno Barbosa, que hoje vai conversar conosco sobre o contorno viário, que parecia que nunca teria fim, né? Uma novela catarinense, praticamente, mas também sobre o memorial desse contorno, que foi publicado pelo Acibama. Bem-vindo, Bruno, muito obrigada por estar com a gente aqui hoje. O Bruno, que é diretor da associação, né, dos servidores federais do meio ambiente da Acibama Santa Catarina. Bem-vindo, Bruno. Obrigado, Sofia. Obrigado, Mariana. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Sim. Te escutamos bem. Então tá bom. Então tá. A gente agradece a oportunidade, né? Eu sou o diretor da Acibama, nós somos uma direção com outros membros do ICMBio e do IBAMA. A função dessa associação é representar os servidores aqui no estado de Santa Catarina. Faz parte de uma federação nacional. Nacionalmente, a gente tem uma associação que representa todas. E nós estamos, de fato, vivendo um momento de bastante ímpar na nossa vida funcional. Podemos até falar um pouco sobre isso também. Mas também vamos falar sobre essa obra, a importância dela e o que foi feito pelos colegas, né? Que fez dessa obra uma obra melhor, como vocês verão. Uhum. A gente poderia desdobrar o tema aqui em muitos assuntos, né? Acho que o IBAMA também, a greve dos servidores do IBAMA é algo que a gente notifica aqui com alguma frequência. A gente pode falar sobre isso, acho que no final, mas para começar, vamos falar primeiro sobre essa obra. O contorno viário vai ser inaugurado no final dessa semana, inclusive com a presença do presidente Lula, como foi noticiado, né, nas redes sociais. Vai ser inaugurado com um trecho interditado ainda, com previsão de 90 dias para a conclusão. Mesmo após longos 12 anos de obra, esse contorno viário, que tem chamado Contorno Viário da Grande Florianópolis, será inaugurado. Queria que você explicasse um pouquinho, então, dessa obra, dessa história longa e da importância dela para a região metropolitana de Florianópolis. Tá bem, Mariana. Assim, na verdade, ela é uma obra muito relevante para a região metropolitana, porque ela vai jogar o trânsito pesado de cargas e de passageiros para longe para fora da região metropolitana, né? Porque hoje esse trânsito todo corre por dentro da BR-101 e aí vai correndo para o Biguaçu, Florianópolis, São José, Palhoça. Isso cria um tumulto muito grande, uma vez que essa via, além dela ser uma via rodoviária, ela atende uma série de braços por onde essas cidades vivem, né? No cotidiano, né? Então, o fato desse trânsito ser jogado para mais distante favorece uma mobilidade melhor nessa região, no interior da região metropolitana. Então, é uma obra que faz muito sentido. Ela tem muito a ver também com essa plataforma do governo de fazer investimentos em infraestruturas públicas, né? Ela tem um valor muito grande para essa comunidade onde a gente vive aqui na região metropolitana do estado. E essa obra, eu acho que é bom ressaltar que, como toda obra federal, ela deve, como toda obra importante, ela que usa recursos naturais, ela tem que ser licenciada ambientalmente. A função do licenciamento ambiental é encontrar soluções para diminuir os impactos ambientais negativos, para potencializar impactos positivos, porque uma obra pode ter impactos positivos também. Por exemplo, esse, né, de diminuir a confusão do trânsito na região metropolitana. E, ao mesmo tempo, aqueles impactos que são inevitáveis, apesar de todos os esforços de diminuição, alguns são inevitáveis. Nesse caso, os empreendedores eles têm que fazer medidas de compensação ambientais. Isso é muito importante, porque você consegue ter bons frutos se isso for bem conduzido. Essa obra, no caso, né, para vocês terem uma ideia, eu até fiz aqui uma relação de benefícios que o licenciamento ambiental acabou provocando. Né? Vou dar alguns exemplos para vocês, né? Por exemplo, assistência à população. Ali naquela região, por onde vai passar o contorno rodoviário, ali tem comunidades ali também. Então, graças ao licenciamento ambiental que foi conduzido pelos colegas do IBAMA, uma série de intervenções foram feitas para que aquelas populações que vivem ali tivessem condição de sair dali e usufruir serviços públicos de saúde, educação, de segurança. Então, foram exigidos mais ou menos 16 pontos de desafogamento para que pudesse ter o trânsito daquelas vias rurais já antigas, para que aquela população pudesse continuar a vida dela normal.
Isso foi um ponto importante. Né? Outra coisa importante, algumas pessoas foram deslocadas dali. Teve que haver indenizações e tudo mais. Nós colocamos no licenciamento que essas pessoas fossem acompanhadas pelo empreendedor para que elas não fossem jogadas ao léu, né? Que elas tivessem um acompanhamento para que elas pudessem ter uma vida, né? E pudessem ter um suporte para situações futuras, para que não ficassem totalmente fragilizadas. Então, isso foi um condicionante importante. Outro condicionante importante a ver com a população. Nós colocamos no licenciamento que o empreendedor contratasse pessoas da comunidade para a obra, né? Para valorizar a população, para que a própria população pudesse ali ter benefícios também, né, de emprego e renda no contexto da implantação da obra. Isso foi importante, faz parte do licenciamento ambiental. Outra questão que envolve pessoas, né? A gente exigiu que a FUNAI e o IPHAN, que é o Instituto do Patrimônio Histórico, cada um com uma natureza, né, emitisse as suas opiniões prévias e acompanhasse o empreendimento. Não só para não ter impactos negativos a populações indígenas, eventualmente, e também, do ponto de vista do patrimônio histórico, há achados arqueológicos. Uma obra dessa pode, eventualmente, encontrar no caminho, né, patrimônio histórico, que é muito importante para o povo brasileiro como um todo, valorizar o patrimônio histórico. Então, são coisas importantes que foram feitas e que fazem parte dessa obra, porque o licenciamento ambiental provocou essa situação. Sim. Envolve tantas coisas, né, Bruno? Ou seja, desde o prejuízos socioeconômicos ou não, né, como não causar danos à população que vive ali, como você pode ter patrimônio arqueológico indígena, né? E também a questão do resgate da fauna nativa na hora da implementação de obra, possível poluição, tanto atmosférica quanto sonora. Lendo o relatório, eu fiquei impressionada assim, com a quantidade de aspectos que envolvem uma obra, né? E que muitas vezes a gente, população que não conhece, não sabe, né? E aí fica muito evidente a importância que se tem de você ter um acompanhamento e um licenciamento ambiental. Eu queria que você falasse relacionado agora à questão do bioma e como foi tratado isso, né, no licenciamento. Sim. Então, isso é importante que você falou. O papel do licenciamento ambiental ele é diverso, não é só uma questão específica, fauna, por exemplo. Não. Tem a questão humana. Foram feitas várias audiências públicas que o IBAMA conduz para poder pegar a opinião da população. A questão ambiental, especificamente, do ponto de vista do ecossistema, várias medidas foram colocadas no licenciamento que tornaram esse licenciamento melhor. Né? Por exemplo, alguns túneis foram feitos para evitar supressão de vegetação em maciços de Mata Atlântica. Então, optou-se por passar por baixo da mata, para manter a ligação desses ecossistemas para fluxo de fauna e para a própria manutenção de recarga de recursos hídricos, por exemplo. A gente impôs uma série de condições, por exemplo, para passagem de fauna, com cercamentos que direcionam fauna, passagens subterrâneas de fauna, passagens superiores, porque a intenção é que o impacto seja o menor possível, e que a vida, né, o aspecto ecológico do entorno da obra pudesse ser mantido. Por exemplo, a supressão de vegetação, o mínimo possível, os canteiros de obra, com determinação para medidas de recuperação desses canteiros de obra em seguida. Exemplo, próximo de um trecho da rodovia, o aterro sanitário. E ali tem a questão do cheiro, da imagem, da paisagem. Então, foi colocada a necessidade de colocar cobertura vegetal, plantio de árvores que tampasse para favorecer a paisagem. E também, inclusive, a gente até sugeriu espécies com aromas até. Isso tudo aí faz parte do licenciamento, porque a recarga dos recursos hídricos, por exemplo, um aspecto importante de licenciamento ambiental, que é a destinação das águas pluviais, né? Aqui existe uma série de condicionantes que melhoraram a obra, na medida que você pode reduzir impacto de inundação graças às diretrizes que foram colocadas no licenciamento ambiental. Isso tudo faz parte do jogo, né? E nós sabemos muito bem que a biodiversidade ela tem um potencial biotecnológico. Você pode fazer inovação tecnológica hoje em dia, cada vez mais, com base em material genético. A gente precisa manter o ecossistema. A gente nunca sabe o que o sistema nos fornecerá, agora e no futuro, de potencial biotecnológico. Serviços ecossistêmicos relacionados a clima, paisagem, recuperação de recargas d'água. Então, isso tudo foi observado pelos colegas do IBAMA, foi imposta
foram impostas uma série de condicionantes ambientais, e não só ambientais, que tornaram esse empreendimento melhor. Outro exemplo, aquilo que não teve jeito, que inevitavelmente teve impacto, porque o uso do recurso natural pressupõe impactos, e o IBAMA não é uma agência santuarista, como muitos dizem. O IBAMA é uma agência é uma autarquia voltada para desenvolvimento, de infraestrutura também, mas não o desenvolvimento a qualquer preço, senão você pode ter prejuízos socioambientais. Então, no caso, por exemplo, a gente colocou que aquilo que fosse inevitável houvesse compensação. Então, mais de 7 milhões de reais foram usados por conta desse empreendimento, foram destinados para favorecer a unidade de conservação na região. Por exemplo, o Parque da Serra do Tabuleiro. E aí você vai usar esse recurso para quê? Para desintrusão de eventuais ocupantes, para indenização, para recuperação das áreas. Melhorou os parques da região, inclusive parques que são do órgão estadual do meio ambiente, mas graças a esse licenciamento da União, houve destinação desses recursos, né? Naquilo que não foi possível evitar, e teve a obrigação de compensar. Então, isso tudo fez uma obra muito melhor, né? Inclusive, sob o ponto de vista da segurança jurídica, né? O licenciamento ambiental bem feito, ele legitima a obra, ele torna aquela obra uma obra menos questionada, inclusive na justiça. É claro, porque se o licenciamento ele é conduzido de forma correta, obedecendo à legislação, obedecendo os parâmetros mais atualizados da técnica e da ciência, e os colegas fazem isso, você tem uma licença ambiental que tem um valor maior do que uma coisa que seja feita sem esse acompanhamento. Então, isso é muito importante. Então, daí é o valor da carreira, né? Ao atuar nessas áreas de licenciamento ambiental. Exatamente. E durante todo esse processo, as pessoas que traziam esse questionamento a respeito dos impactos ambientais na região, do respeito às comunidades que moram ali, eram sempre chamados pela mídia hegemônica, pelos representantes do poder aqui do nosso estado, da nossa cidade, de os do contra, que estão atrasando a obra, que estão impedindo que ela fosse concluída. Mas como o Bruno traz, é muito importante porque garante segurança, não só para essas questões ambientais, para as comunidades, mas também segurança jurídica, para garantir que a obra cumpra o rito legal, que cumpra todas as exigências, que não só são importantes do ponto de vista social, mas do ponto de vista legal, para, né, cumprir com a lei. E todos esses elementos que você traz, Bruno, nos mostram que o desenvolvimento, que obras, grandes obras como essa, elas não precisam estar em contraposição ao respeito à natureza. É possível garantir infraestrutura, respeitando os condicionantes naturais, sociais, das regiões, né, que são afetadas. Acho que isso é muito importante. E eu quero usar os comentários que foram feitos aqui para fazer a próxima pergunta, né, que a Dani Cristal diz aqui, muito bons os esclarecimentos do Bruno sobre o que é o licenciamento ambiental e o que o IBAMA faz, e nesse caso específico do contorno. E a Juliana Barreta fala, IBAMA entrega serviços de excelência para a sociedade, além dos graves riscos que correm cumprindo a sua função, merecem ser valorizados já. Os servidores do IBAMA enfrentam já um longo período de mobilização e greves pelo Brasil todo, porque não estão tendo seus direitos garantidos de reajuste salarial, de compensação sobre os riscos, né, das suas atividades, de planos de carreira. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, sobre a mobilização que já está num período bastante longo dos servidores do IBAMA. Por que essa mobilização? O que reivindicam os trabalhadores? Mariana, isso é muito importante. Obrigado aí pela oportunidade de tratar desse assunto também. Olha, aqui, vou dar um exemplo para vocês. Nós temos aqui a obra do contorno viário, como eu disse para vocês, que tem um valor para a mobilidade da região metropolitana, e agora melhorada com os aspectos ambientais que os colegas, né, estabeleceram. Se ela não foi entregue ainda, não é culpa do IBAMA, porque a licença já está dada, já tem um bom tempo. Então, o tempo para a execução da obra não depende de nós, tá? Fique bem claro para toda a população que se houve algum atraso, não tem nada a ver conosco. Agora, essa é uma das 3.300 outras atividades que estão sendo licenciadas no IBAMA, no país inteiro.
Então, o IBAMA é o órgão responsável, existe uma lei que define quais são as tarefas do órgão para licenciamento federal. Plataformas de petróleo, hidrelétricas, rodovias, sistemas de transmissão de energia elétrica, fora processos autorizativos para exportação e importação de produtos perigosos, produtos controlados, madeira, mercúrio, enfim, uma série de coisas que o IBAMA controla. E, ao mesmo tempo, os processos relacionados à fiscalização ambiental, porque tudo aquilo que a gente licencia, nós temos que fiscalizar para ver se está sendo cumprido, porque, eventualmente, o empreendedor descumpre o licenciamento. E aí ele tem que ser punido, é o que diz a lei. Ao mesmo tempo, a gente combate desmatamento da Amazônia, tráfico internacional de fauna, né? Pesca ilegal. O litoral catarinense é o maior, tem aqui em Santa Catarina a maior movimentação pesqueira do Brasil. E quem cuida dessa atividade pesqueira é também o IBAMA. Ou seja, nós somos um órgão bastante eclético. E é bom que seja assim, porque o meio ambiente é tudo. Não tem como você fatiar isso em órgãos diferentes. Então, a nossa luta, de fato, está em curso. A gente viveu um processo do governo anterior que se punha como um inimigo declarado dessa agenda ambiental. Todo mundo acompanhou isso, não é novidade para ninguém. Então, ali houve um processo de resistência em relação a uma série de conduções que, no fundo, são contraditórias com o próprio espírito da Constituição brasileira, que fala que tem que ter desenvolvimento, mas com sustentabilidade ambiental. Não pode ser um desenvolvimento a qualquer preço. Então, a gente, caminhando para essa questão do nosso movimento atual, eu quero dizer para vocês o seguinte. Para vocês terem uma ideia, nós temos 700 fiscais para todo o país. Aqueles que vocês veem lá pousando com os helicópteros, combatendo o desmatamento da Amazônia, os colegas que vão aqui para dentro do mar pegar pesca ilegal, os colegas que fiscalizaram, eu próprio fiscalizei também esse licenciamento do controle rodoviário de Florianópolis. Todos nós, o combate a estrangeiros levando informação genética, para patenteamento de biotecnológicos, tráfico internacional de fauna, para tudo isso nós temos 700 pessoas. Nós precisaríamos, no mínimo, de 2.000. Fora, nós temos 3.300 processos de licenciamento em curso no IBAMA para variadas atividades e o corpo de servidores cai com aposentadorias e não tem uma renovação em grande escala. Esses servidores que fazem tudo isso, nós consideramos que nós temos que ter uma valorização econômica, não só porque é justo, mas é porque é uma maneira de você fixar servidores no órgão. A tarefa é muito grande, a responsabilidade é muito grande. Imagina um colega licenciando uma plataforma de petróleo. A responsabilidade que ele tem. Ou fazendo um combate ao tráfico de fauna. O risco que isso traz. Essas pessoas, no nosso entendimento, tem que ter não só valorização, porque é justo, mas tem que ter uma valorização econômica para que você possa, em seguida, fazer um grande concurso público para suprir essa carência de pessoal. O Brasil entrou no século XXI, e esse século XXI vai exigir isso do país. Porque não só aqui nós temos, no caso específico do contorno rodoviário, o valor do licenciamento ambiental como um selo verde, uma apólice de seguro de que foi feito de forma correta, mas para o Brasil como um todo, para sua exportação, para o próprio desenvolvimento do país, para atender a própria população, o IBAMA funciona como selo verde também. Se estiver funcionando a pleno vapor, funcionando corretamente, haverá desenvolvimento, mas com critério ambiental, sem fazer zoada. E assim nós temos um país legitimado até para fazer a sua incursão, a sua inserção internacional de uma forma respeitada. Então, isso é muito importante. Por isso nós estamos nesse movimento, que, para terminar, dizer, é muito importante esse tipo de canal que a gente tem aqui agora. O Desacato é para nós um aliado importante, porque é sensível a esse tema e a outros temas de cidadania. Essa mensagem precisa chegar aos dirigentes. Precisa chegar à presidência da República, para que não haja uma visão rasa do que significa esse trabalho que a gente faz. Então, esse é o ponto que nos mobilizou até agora. Estamos em greve, sim. Houve uma decisão do STJ que impôs uma medida, na nossa opinião, antissindical, porque, por exemplo, alguns setores foram obrigados a trabalhar 100%. 100% não é greve. Então, você cria uma situação de bloqueio da atividade da luta dos trabalhadores. Como pode isso? E, ao mesmo tempo, você vê um governo que nós sabemos que se constrói com um discurso sindical e de participação cidadã, vai lá e consegue uma liminar, bloqueando em 100% a ação dos servidores que estão justamente lutando para que não seja, que não caminhe para colapso
as autarquias que cuidam desse tema no país, que é o ICMBio, o IBAMA, o Ministério do Meio Ambiente e o Serviço Florestal Brasileiro. Então, é uma luta difícil, nós precisamos do apoio da população e que essa mensagem chegue aos dirigentes. Com certeza. Hoje, inclusive, no começo do programa, a Sofia leu uma notícia, né, na nossa abertura, de um aumento do orçamento para o judiciário. Juízes que já têm super salários, inúmeras garantias, benefícios, acréscimos no seu pagamento, tiveram um aumento no seu orçamento na ordem dos bilhões para o ano que vem. E a gente vê esses serviços tão importantes como o ambiental, a saúde, que teve um corte de 4 bilhões para o ano que vem. Então, a gente vê a transferência de onde está indo, né, dinheiro de uma coisa para outra. E eu só queria fazer um comentário, porque me deixou bastante surpresa, eu quero reforçar aqui, que são 3 mil, mais de 3 mil, né, Bruno, licenciamentos, trabalhos, enfim, acontecendo, que o IBAMA é responsável. Para 700 servidores, isso significa que, pelo menos, cada pessoa, cada trabalhador desse é responsável por 4 desses trabalhos simultaneamente, que tem o nível de complexidade de licenciamento de plataforma de petróleo, combate ao tráfico internacional. Então, não são serviços simples. E, da forma como ele está hoje, pelo menos cada um desses servidores, na média, é responsável por 4 dessas funções, o que é absurdo, e em especial se a gente coloca em questão ainda o valor do salário, os riscos associados, né? Acho que é importante da gente deixar isso muito bem demarcado. Marina, é pior ainda, porque esses 700 são os voltados para a fiscalização. O corpo de servidores que atua no monitoramento desses licenciamentos é menor. É menor. Né? Então, assim, no conjunto da obra, nós precisamos de um concurso muito grande. O país precisa investir nisso. Porque investir nisso significa, por exemplo, criar uma maneira de desenvolver que não nos coloque em condições como Porto Alegre está vivendo hoje. Se você faz um processo de desenvolvimento talhado a facão, né, ocupando a APP, desrespeitando os limites que a natureza impõe, não observando isso apenas para ter o lucro fácil, você coloca a população em risco, como aconteceu agora em Porto Alegre. Você vai ter situações como a de Brumadinho, você vai explodir uma barragem e vai matar 300 pessoas. Você vai ter um processo, e aí um processo somado, não só do Brasil, de mudança climática, que pode afetar até o voo do avião. Né? Então, assim, isso tudo é muito importante. Então, o país precisa investir nisso. Nós não estamos mais no século XIX. Não tem mais espaço para trabalho escravo, não tem mais espaço para respeitar o meio ambiente, para respeitar a cultura. Isso tem que ficar claro para todos nós. Né? E aí a gente espera que essa correlação de forças que predominou em 2022 para 2023, né, cumpra a sua promessa de trazer para nós valorização desses segmentos que lidam com direitos difusos. O meio ambiente. Justamente sobre isso que eu quero continuar falando contigo, Bruno, porque durante o governo do Jair Bolsonaro, os servidores ambientais foram dos que mais sofreram, né? Não se o que mais. Foi um ataque brutal a todos esses profissionais que sobreviveram apesar disso. E aí se tem uma promessa, né, por parte do governo federal de proteção ao meio ambiente, mas a gente vê por parte da ministra Esther Dweck, inclusive o Portal Desacato esteve numa coletiva de imprensa com a ministra, em relação a uma pergunta sobre a greve dos técnicos administrativos em educação, a ministra dá a mesma resposta que ela deu também à greve dos servidores do ambientais, né? Que é que há limites orçamentários e que não se pode, então, fazer aquilo que os trabalhadores estão pedindo em relação ao acordo coletivo. E aí, como a Marina colocou, você tem aqueles que estão se beneficiando com esse arcabouço fiscal, né? Que é o judiciário, enfim, outros setores que não o dos trabalhadores.
E eu queria te perguntar sobre esse impasse, assim, há quantas anda essa negociação que tem sido protelada, porque a greve dos trabalhadores iniciou dia 24 de junho, aqui, né, em Santa Catarina, do Acibama, dia 1º de julho, e enquanto isso, a gente vê, por exemplo, a área de degradação da Amazônia, que aumentou em 17 vezes em comparação a 2023, a perda que a gente tem para o país quando esses trabalhadores não podem trabalhar por motivos extremamente justos, porque não tem como a gente ter bioma preservado se não tem servidor ambiental valorizado, né? Gostaria que você falasse um pouquinho mais sobre isso. Sofia, assim, o tipo de perfil de servidores do IBAMA, vocês podem imaginar, são pessoas que lidam o tempo todo com emergências ambientais, proteção ambiental, qualidade de vida, licenciamento. As pessoas, elas trabalham, então, uns até fazem autocrítica, criticam até quem pensa assim, mas trabalham muito por dedicação, por vontade de fazer dar certo. Porque é um tema, de fato, que nos movimenta, não só do ponto de vista profissional, mas pela consciência. Então, há um engajamento muito forte nisso. E talvez esse seja até o nosso erro, porque por muito tempo nós continuamos funcionando com um grande voluntarismo, construindo soluções em ambientes cada vez mais precários. Sob o ponto de vista da remuneração e das condições mesmo de trabalho e do ambiente hostil que porque nós lidamos com restrição ao domínio econômico. O papel nosso é botar limites no uso dos recursos naturais. E é claro que isso afeta interesses econômicos e políticos. Se você não coloca limitações, o recurso natural ele é não só expropriado para interesses privados sem obedecer à legislação, mas como ele cria depois prejuízos que depois serão socializados. Alguém vai pagar a conta, né, no final, se tiver o dano ambiental, e vai ser a sociedade. Então, nós funcionamos como uma apólice de seguro para que o recurso natural seja usado de forma criteriosa. Então, foi para nós muita surpresa, já que isso foi tratado, inclusive, na campanha eleitoral. Vocês acompanharam esse debate. Ele aconteceu na campanha eleitoral também. Nós entendemos com muita surpresa essa desídia do Ministério da Gestão, da Casa Civil, do governo em si, em relação ao atendimento de umas questões que são claras e justas, que são a de valorização da nossa carreira e realização de um grande concurso público. Porque se isso não acontecer, as autarquias vão entrar em colapso. Nós temos em perspectiva, nos próximos 2 anos, de aposentadoria de 1.000 servidores do IBAMA. Isso vai colocar a autarquia em colapso. Qual será a solução para isso? Tirar da cartola a construção de uma nova instituição? A experiência, a capacidade já está provada onde está. Então, para nós, realmente é muito decepcionante. Eu digo para vocês, o MGI tem nos enrolado. As respostas são demoradas. A impressão que dá é que nós estamos falando com o outro lado que está com os olhos vedados e com os ouvidos tampados. A gente apresenta justificativas corretas, fundamentadas, e as respostas são fracas. Pra vocês terem uma ideia, numa das rodadas de negociação, chegaram a propor para nós, a proposta que eles apresentaram fazia com que houvesse redução de salário. Depois eles pediram desculpa, foi um erro. Na verdade, é uma falta de responsabilidade na condução da negociação. Se esforçando para criar um problema, sabendo que a nossa carreira, ela atua. Ela é uma carreira que arrecada. Para vocês terem uma ideia, o IBAMA, ele faz arrecadação. Ele acompanha a tributação. Como a Receita Federal faz? Tem taxas que o IBAMA controla. A arrecadação. A gente faz trabalho de polícia, poder de polícia nós temos na indução de comportamento, quando aplica penalidades e fiscaliza. O licenciamento de empreendimentos federais estratégicos para o país, o PAC todo vai ser licenciado nas obras federais, vai ser todo licenciado no IBAMA. Isso precisa ter ressonância no Palácio do Planalto. Você compreender o que está acontecendo. E outra, fazer um concurso, resolver a questão da remuneração da carreira agora e fazer um concurso, e, portanto, tornar atraente a carreira e fazer um concurso grande, nos dará condição, com os novatos, de estar a pleno vapor daqui a 2 anos. Então, isso tem que ser feito já. Não pode demorar mais 1 minuto. Então, nós estamos caminhando para esse impasse, né? E é um impasse que não adianta dar uma de avestruz e enfiar a cabeça no buraco e fiz de conta que o leão não está vindo. Porque o problema ambiental ele é crescente.
E nós somos, na verdade, aqueles que podem dar solução para isso. Então, a gente espera que isso aconteça. São muitos casos que nós temos pela frente, e nós somos forçados para dizer o seguinte: quando a gente entrou em greve, isso foi uma decisão extremamente difícil para todos nós. Não só pelo ônus que é você entrar na greve, mas por saber que, ao estar em greve, nós teremos o crime ambiental atuando na Amazônia, atuando na pesca, atuando para todo lado. Porque sem a gente no controle, esses caras ficam soltos. E são delinquentes mesmo. São quadrilhas hoje cada vez mais organizadas. O crime organizado participa desses crimes ambientais hoje em dia. Os nossos colegas são colocados em condições de risco. Não, então, se a gente não resolver esses problemas rapidamente e fazer um grande fortalecimento da nossa carreira, o país é que vai pagar o preço. E a responsabilidade vai ser do governo que não tomou providência. Exatamente. É muito frustrante, né, Bruno? Porque, inclusive, o que os servidores da educação falaram durante todo o período de negociação, enquanto eles estavam em greve, era a mesma coisa. A gente está interrompendo um serviço que é importante, necessário, que é a educação federal no país. Infelizmente, o custo político e social disso é alto, mas não dá para permanecer de olhos vedados, ignorando a realidade que eram 7 anos sem reajuste salarial, com o governo oferecendo 0 de reajuste salarial. Novamente, um governo que ajudamos a eleger. E aí eu quero cumprimentar aqui o nosso companheiro Nicolás Maduro, que aparentemente está nos assistindo. Obviamente não é ele, né, mas um perfil que se identifica como. E dizer, como ele colocou aqui nos comentários, deixa eu achar, que quem se diz de esquerda, mas não fala de revolução, é uma farsa. Porque enquanto o sistema vigente for esse, e os termos dos acordos e das negociações forem baseados nesses tipos de critérios e numa conciliação com os interesses dos mais poderosos, que têm condições de impor essas vontades, suas necessidades, enquanto nós não temos essa mesma condição, nós, classe trabalhadora, né? O que nós temos de capacidade de negociação é a nossa força de trabalho. E por isso, a greve dos trabalhadores é sempre muito importante, porque ela é a forma que nós temos, né, de impor, de garantir que as nossas reivindicações justíssimas sejam ouvidas. Então, sempre é importante que a gente se lembre que esses são debates, esses são assuntos que vão vir à tona sempre e sempre, enquanto o sistema vigente for esse em que nós estamos inseridos. Antes de continuar com a nossa conversa com o Bruno Barbosa, nós precisamos fazer um intervalo rapidinho para falar dos apoiadores e já voltamos. Estamos de volta. Isso. Antes de voltar com o Bruno, vamos falar rapidinho dos apoiadores, Sofia? Vamos lá. Agradecer todas aquelas entidades que nos apoiam, que são o Sinadef, o Sinergia, o Sindipreves, a FESESC, o Sintrazem, Sindisaúde, Sinjusc, Sintraceb, Stiel, Sintesp e Cime. Muito obrigada pelo apoio de vocês. Se você ainda não é um apoiador cultural da comunidade do Portal Desacato, seja também, entre em contato com a gente. O nosso contato é 48988077742 e vamos estabelecer uma parceria. Mas se você não é uma entidade e gostaria de apoiar o nosso trabalho, nós temos a campanha para ser um leitor ou leitora amiga no nosso site desacato.info.
tem todas as informações de assinatura, que podem ser mensais ou anuais, e vão desde R$ 5 até valores mais altos. E temos também sempre o Pix, que é desacato.contribua.pix@gmail.com. E aquele e aquela que é leitor e leitora amiga do portal Desacato concorre a um livro que nós sorteamos em parceria com a Editora Insular, uma editora aqui de Florianópolis, com um catálogo excelente de livros. E o sorteado no dia de hoje, no JTT, no Jornal dos Trabalhadores e Trabalhadoras, como de praxe, todas as segundas-feiras nós sorteamos um livro. O sorteado dessa segunda-feira foi, vamos ver aqui, e não está carregando o vídeo. Vamos, agora foi. Celina Duarte Rinaldi. Isso. Parabéns para Celina. Você receberá o seu livro na sua casa, esse livro sobre a Revolução Cubana, com o prefácio do Valdir Rampinelli, nosso querido professor aqui da UFSC, pai da Camila Rampinelli, que saudade da Camila, que foi minha amiga na época de faculdade. Antes de trazer o Bruno de volta, vamos aqui noticiar que eu mesma fico muito feliz que a Rebeca Andrade acabou de ganhar a medalha de ouro no solo nas Olimpíadas. Ai, eu fico até arrepiada. Maravilhosa. A Rebeca é uma maior ginasta da história da ginástica artística brasileira, sem dúvida, a maior atleta que o Brasil já produziu. E eu acho que é importante a gente lembrar que a Rebeca, ela só é essa atleta que ela é hoje porque ela recebeu o auxílio Bolsa Atleta durante toda a sua trajetória enquanto ginasta. A Rebeca vem de uma família humilde, sua mãe era empregada doméstica. Então, valorizar essas políticas públicas que permitem que pessoas geniais, como é a Rebeca Andrade, né, atinjam esse seu maior nível de desempenho, atleta, seja intelectual, seja físico, seja, né, qual for a habilidade que a pessoa tem. Então, vamos valorizar nossos atletas nacionais, os programas sociais de incentivo, né, aos atletas, que são muito importantes e trazem essas pequenas alegrias que é ver a Rebeca subindo no mais alto do pódio ali nas Olimpíadas de Paris. Parabéns para a Rebeca. Lembram a incentivar o esporte como um todo, como uma prática para também o ócio, né? Enfim, para o divertimento, não só o esporte ligado ao bem-estar físico, profissionais e competições, mas também o esporte como uma modalidade que deveria ser tanto da dança como, bom, dos esportes em geral, deveria ser acessado por todas e todos. Uhum. Bom, vamos trazer de volta então o Bruno. Bruno, nós estávamos conversando aqui no final do último bloco sobre a importância da mobilização dos trabalhadores, em especial os trabalhadores relacionados ao meio ambiente, né, aqui no Brasil, e a frustração que é esses processos de negociação com esse governo. Você identifica as contradições desse governo como um dificultador desse processo de negociação? O arcabouço fiscal, todas essas coisas que a gente mencionou aqui durante a nossa conversa, elas têm participação nessa dificuldade? E como você acha, como vocês identificam, né, vocês da Cibama, do ICMBio, que o governo deveria estar se posicionando nesse sentido? Marina, esse é o enigma, né? Esse é o enigma que a gente não conseguiu elucidar ainda, né? Uma coisa é certa, essa limitação que o arcabouço fiscal impõe para viabilizar um grande estoque de recurso público para pagamento de juros, isso faz com que o governo fique, de fato, amarrado em muito aquilo que deveria estar desamarrado para cumprir o projeto apresentado nas eleições, que é para o desenvolvimento do país, para incorporar, para a inclusão social, enfim. Isso aí é uma coisa que é uma evidência, né?
Até que ponto o governo tem correlação de forças para poder fazer esse enfrentamento? Até que ponto quer fazer esse enfrentamento? Existe um enigma aí para nós. Em relação ao nosso caso específico, o que surpreende é que essa limitação ela não se impôs para outras carreiras. É curioso isso. E não só do judiciário, que teria uma certa autonomia orçamentária. O próprio governo, o próprio Poder Executivo fez escolhas, né, em valorização de algumas carreiras, né, e que contradiz o próprio discurso de acabar com justamente esse fosso entre as carreiras. Por que a carreira da cultura não é importante e não deve ser valorizada? Se nós sabemos muito bem que é justamente esse debate cultural que fará do país um país melhor. Não é? A própria questão da educação. Precisou os servidores da educação entrarem em greve para terem um acordo, que é um acordo que também é um acordo rebaixado em relação às aspirações que tinha. É o nosso caso também. É evidente que fazer esse tipo de escolha só pode estar acontecendo porque há um governo heterogêneo em disputa e, de certa maneira, os sinais são de que não é o nosso lado que está ganhando essa disputa. Sim, há uma série de coisas que estão sendo construídas, estão sendo realizadas, que são interessantes, de fato. A gente tem visto a queda no desemprego, a gente tem visto o aumento da renda, né? Isso tudo é importante, uma série de ações que estão sendo feitas que nós nem imaginaríamos, nós nunca cogitamos que acontecesse numa outra correlação de força piorada. Porém, a velocidade disso, ela pode fazer com que haja uma desmobilização de parcelas importantes da população que são alinhadas com o campo democrático popular. Vou dar um exemplo no meu universo. Entre os meus colegas, vocês não têm dúvida, né, da interpretação que os nossos colegas tinham em 2022, 2023 e 2024. Em 2022, éramos alvo, né, de um ataque frontal de quem estava comandando o país. Nós estamos vendo até a BIM paralela, já essa investigação da BIM paralela mostra que colegas nossos foram, inclusive, espionados ilegalmente. Né? Isso tudo está vindo à tona agora. Por quê? Porque o IBAMA atua botando limite no crime ambiental. O garimpo ilegal não quer IBAMA por perto. O desmatamento ilegal não quer IBAMA por perto. O empreendedor que quer pescar ilegalmente, se puder acabar com toda a tainha na mesma safra e ficar rico e acabou a tainha, esse cara não quer o IBAMA por perto. O cara que quer fazer uma obra não quer, como nós fizemos aqui no contorno viário, né, um monte de condicionantes que é bom para o povo e é gasto para ele. Não quer saber. Então, a gente viu isso lá no governo anterior. E a gente, quando começou 2023, sabe, Marina e Sofia, nós fizemos, em 2023, muito mais do que a gente era obrigado a fazer. Se fosse cumprir exatamente a lei do serviço público, nós não daríamos aquele resultado que vocês viram de queda no desmatamento da Amazônia, que o Lula foi comemorar com a Marina Silva no Egito e por aí afora. Aquele resultado de queda do desmatamento da Amazônia, que surpreendeu o mundo inteiro no primeiro semestre do governo Lula, só foi possível pelo nosso voluntarismo, pela nossa vontade de trazer resultados para o país. Depois disso, nós tivemos uma grande frustração, porque nós fomos lá, não foi nenhuma ONG, não foi o Espírito Santo. Aquilo foi realizado por pessoas de carne e osso, servidores experientes, dedicados, que foram até aqueles fundos da Amazônia, impor a regra com uma retaguarda nova, porque, de fato, se o Palácio do Planalto estiver em contradição, é mais difícil de fazer as coisas acontecerem. Mas fomos lá e fizemos. Não foram outras pessoas que fizeram aquilo. E quando a gente deu aquele resultado para o país, lá na Amazônia, no primeiro semestre de 2023, aquilo ficou mais público. Tá? Mas nós temos os mesmos resultados em todos os outros setores que a gente atua. De controle, de licenciamento, de qualidade ambiental, de emergências. E aí você vê o segundo semestre, começa uma grande enrolação. E vejam bem, o nosso trabalho não foi porque a gente queria imediatamente uma reestruturação da carreira. Porque a reestruturação da carreira ela é uma necessidade estratégica.
Porque se não tiver mesmo uma reestruturação e um concurso público grande, não haverá capacidade de atendimento e cumprimento da lei. Então, aquilo que nós fizemos foi justamente para mostrar, né, do que nós somos capazes. Só que nós exaurimos as nossas capacidades. Não só porque já tinha uma dificuldade muito grande de recurso humano, mas porque agora o que aconteceu? Houve um banho de água fria. Os servidores estão realmente surpresos e decepcionados. Então, aquela emulação, aquela vontade de fazer, hoje é um desânimo, um desapreço em relação à condução da gestão ambiental federal, do Ministério do Meio Ambiente, do MGI, da Casa Civil, do Palácio do Planalto. Uma decepção. Se não for feito nada logo, nem aquela vontade que fez a diferença haverá mais. Porque se nós todos nos voltarmos para cumprir a Lei 8.112, que é a Lei do Serviço Público, o governo não terá resultados a apresentar no final do mandato. Agora já está tendo o crescimento do desmatamento. Então, isso é muito importante. É preciso que essa mensagem chegue naqueles que vão decidir. É preciso que seja valorizada a carreira imediatamente, e em seguida, imediatamente, um concurso público grande, para que dê tempo da gente, que estamos vivos ainda, que temos força, preparar esses quadros novos para boa gestão do amanhã. Bruno, muito obrigada. Bruno Barbosa, presidente da Associação dos Servidores Federais do Meio Ambiente. Muito obrigada pela sua presença. Não sou presidente. Não? Ah, desculpa. Não, eu não sou presidente, eu sou um dos diretores. Diretor da associação, tá certo. Muito obrigada, Bruno Barbosa. Muito elucidativa. Toda a tua contribuição, tanto do papel dos servidores ambientais para essa obra que a gente falou hoje, do contorno rodoviário, quanto para a importância da vida humana e do meio ambiente no nosso país. É urgente a valorização da carreira dos servidores e a contratação e um concurso público. Então, a gente dá todas as boas sortes e muita força para essa luta que segue. Vamos continuar acompanhando aqui pelo Portal Desacato. Exatamente. É importante não só do ponto de vista dos serviços prestados por todas essas categorias que são essenciais e merecem, devem ser valorizados, mas é importante que a gente centralize cada vez mais a questão ambiental, para que a gente não veja novamente situações como a que aconteceu no Rio Grande do Sul no início desse ano se repetirem, e para que a gente consiga projetar um futuro pós-capitalista, viu? Aí, fake do Maduro, que está comentando aqui com a gente. Um momento, uma sociedade pós-capitalista em que a gente não vai precisar ficar mitigando os problemas e as mudanças climáticas, mas que a gente consiga pensar uma sociedade equilibrada, ecologicamente equilibrada, socialmente equilibrada, porque vai ser necessário e a gente precisa se identificar como parte dessa natureza para que isso aconteça. Então, servidores ambientais aqui no nosso país são essenciais e que a gente valorize cada vez mais essa questão. Obrigada, Bruno. Muito obrigada, Bruno, e a audiência que nos acompanhou nesta manhã com dignidade, e nos vemos amanhã para mais, a partir das 8h30 da manhã. Até lá. Obrigado, pessoal. Bom dia a todos. Bom dia. Produção Portal Desacato. Realização Cooperativa Comunicacional Sul.